Chegamos no último vídeo do nosso curso de como escrever um estudo ecológico com dados do DataSUS. E esse seria o grande produto final, que é você escrever um artigo científico com esse delineamento ecológico. Bem, se você então está gostando do curso e ainda não é inscrito no meu canal, aproveita e já te inscreve. E no final, se esse curso foi útil para você, me conta o que você achou do curso para eu saber se foi útil para você. Isso me ajuda muito a continuar gravando as aulas e também aumentar o engajamento aqui no YouTube para esse vídeo, para esse conteúdo chegar em outras pessoas com os mesmos interesses que você, em escrita científica, epidemiologia, bioestatística e muito mais nesse universo da pesquisa científica na área da saúde. E se a gente ainda não se conhece, eu sou professora universitária e me chamo Dani Bertol. Conteúdos desse vídeo: dicas de como escrever seu artigo de delineamento ecológico. Vou dar um foco, então, no título, resumo, metodologia e resultados, porque foi a parte que a gente mais trabalhou e vai precisar, vindo, né, de toda essa sequência de vídeos dessa playlist. E também trazer exemplos de escrita de artigos ecológicos. Primeira coisa, você tem que verificar o escopo da revista que você pretende publicar, ou se tiver em busca de revistas que você pretende publicar o seu artigo ecológico. Né? Ver se, por exemplo, eles aceitam estudos ecológicos, porque não são todas as revistas científicas que aceitam, e ver se a temática que você escolheu também está dentro do escopo dessa revista, que está lá no site da revista, né, sobre a revista, para ver se os leitores daquela revista são leitores que gostariam de ler sobre a sua temática. Também é interessante buscar artigos semelhantes ao seu, né, artigos ecológicos dentro da temática que você escolheu dentro da revista pretendida. E a outra dica que eu gostaria de deixar é que você, pelo menos, cite um artigo dessa revista no seu artigo científico, que é como assim, é uma forma de você agradecer a revista e tal, porque ela vai ter a citação, né? Então, ela é visto com bons olhos, digamos assim, fazer pelo menos uma citação de um artigo científico dessa revista que você escolheu dentro do seu artigo submetido. Para isso, então, segue a sequência de se espelhar em um artigo parecido com o seu e de qualidade, né? Às vezes não é da mesma revista, mas tem um artigo lá, quando você fez a revisão de literatura, que é o artigo, assim, que você mais gostou, que tem mais a ver com o seu trabalho, então é legal também se basear nele para pensar na sua escrita. E, enfim, ver as normas da submissão da revista pretendida, porque às vezes muda um pouquinho as seções, né, ou o nome das seções dentro de um artigo, e algumas revistas, inclusive, eles deixam claro coisas que eles querem que tenham dentro de cada seção, ou alguma diretriz que você deve seguir, coisas do tipo. Então, é super importante ler muito bem, né, as normas da revista que você pretende publicar. Bom, vamos começar, então, com a primeira coisa, assim, de um artigo que a gente lê, que é o título, né? Então, muitos artigos, eles são descartados dos leitores e dos revisores pelo título e resumo, ou seja, se o revisor da revista não gostar do seu título, muitas vezes ele nem vai ler o resto, já vai negar o seu artigo, tá? E a segunda coisa que ele vai verificar é o resumo. Então, o título, ele entra como uma questão meio que do marketing, né? A venda do seu artigo. Bom, o título não deve ser muito longo, mas ao mesmo tempo tem que ser informativo e que ele reflita, né, a contribuição do seu trabalho. Então, pensar muito bem nesse título. A maioria das revistas vai ter um limite também de caracteres, então geralmente não é muito longo. Alguns exemplos de título de estudos ecológicos. Tendência temporal das mortes evitáveis até o sexto dia de vida no Brasil, 2008 a 2017. Então, quando a gente fala ali tendência temporal, a maioria dos leitores, enfim, os revisores já vão saber que é um estudo ecológico que fez a tendência temporal, ou seja, o que aconteceu ao longo desse tempo indicado aqui, né, 2008 a 2017, dessa década. Outro exemplo, tendência temporal de mortalidade por doenças crônicas não transmissíveis nas 5 regiões do Brasil, 2015 e 2024.
Então, deixa muito claro o que foi feito, também tem esse termo tendência temporal, que remete a estudos ecológicos, fala o período que foi feito, o que foi investigado, que foi a mortalidade por DCNTs, e foram nas 5 regiões do Brasil. Então, bem informativo. Taxa de hospitalização por quedas em idosos no município de Porto Alegre, RS. 2 pontos, estudo ecológico 2025. Bom, eu gosto bastante também de colocar no título que é um estudo ecológico, porque isso muitas vezes facilita para o leitor e para o revisor do que a gente está falando. Que como aqui, vejam, eu não coloquei no exemplo tendência temporal, né? Comecei com taxa de hospitalização, então a pessoa, se vê que está escrito aqui que é um estudo ecológico, fica mais claro para ela o que foi feito, já que não começou com tendência temporal. Bom, dito sobre o título, vamos entrar na questão do resumo. Como eu comentei antes, título e resumo são as partes mais importantes, mas o resumo ainda é mais importante do que o título, porque, enfim, ele tem que conter tudo o que tem no seu trabalho em poucas palavras. E ele deve, então, nesse sentido, conter só o essencial. Então, geralmente, isso é um desafio, a gente conseguir, num espaço tão curto, conseguir trazer tudo. Mas tem que ser bem objetivo, assim, bem claro o que vocês querem transmitir. Bom, a gente tem duas maneiras de escrever resumos. Tem o resumo do tipo descritivo e do tipo informativo. As seções de um resumo, ela vai depender muito da revista, como eu comentei antes, né? Cada revista lá, desde a questão da estrutura do artigo como um todo e também do resumo, eles delimitam assim o que tem que ter dentro do resumo. Então, geralmente, né, quando contém tudo que tem no resumo, se começa com uma contextualização e introdução. É interessante a gente colocar nessa contextualização, introdução, nesse início do resumo, o que está faltando nesta área, nesse tópico, que seria, a gente chama do gap, né? O meu estudo, qual o gap do conhecimento que eu estou agregando, qual o tijolinho lá do conhecimento daquela parede, daquela temática de conhecimentos eu estou contribuindo. Então, isso ajuda a, entre aspas, vender o nosso artigo, né, o porquê que eu estou fazendo aquele estudo. Aí vem a parte do objetivo, né, que é o propósito do artigo, a metodologia, os principais resultados e as considerações finais ou conclusão, né, dependendo do artigo da revista, vai chamar de considerações finais ou de conclusão. Tá? Pode ser que tenham alguns que não tenham alguma dessas seções, tem alguns que tem que escrever introdução, 2 pontos, objetivo, 2 pontos, metodologia, dois pontos, e outros não, que pedem para ser escrito num texto corrido sem delimitar as partes do resumo. Bom, vamos falar então sobre resumos descritivos, o que é, né, como que ele é a estrutura dele. Então, ele descreve os principais objetivos e o que consta no artigo, mas sem trazer os resultados numéricos. Ele só descreve, não traz estatísticas e os números dos resultados. Aqui um exemplo, então, de um artigo que foi submetido aqui pelo meu grupo de pesquisadores, alunos na nossa linha de pesquisa. Então, é uma estrutura de resumo da revista que não tem a seção aquela de introdução ou contextualização, já começa direto nos objetivos. Tá? Não comentei antes, mas em geral, resumo de revista 250 palavras, mais ou menos por aí a 300 palavras, então é bem curtinho mesmo. Bom, aí a gente colocou como objetivo descrever a tendência temporal de mortalidade neonatal precoce e tardia na década 2011 e 2020, conforme as 5 regiões do país. A metodologia, então, importante também, a pessoa que está lendo saber o que foi feito, então, é um estudo ecológico de séries temporais, que analisou, então, dados ali do SINASC, do SIM, e sobre mortalidade por meio do modelo de regressão por pontos de inflexão, daí ali joint point regress, por pontos de inflexão, que é o joint point.
Opa. Resultados, então, né, uma parte bem importante aqui da nossa playlist, que foi uma das partes que a gente mais tratou em todos os vídeos, que é montar os resultados, né, realizar a estatística do estudo. Então, aqui, lembrem que é um resumo do tipo descritivo, ele não vai trazer os resultados numéricos e estatísticos, mas ele vai dizer o que aconteceu. Então, ali, né, falou o que é, então foram, né, a mortalidade neonatal precoce e tardia decrescentes no período estudado em todas as regiões para ambos os períodos neonatais, sendo que a mortalidade neonatal precoce apresentou taxas superiores às do período tardio. Daí vem a parte transversal do artigo, né? Essa parte inicial é o longitudinal, a tendência temporal, o nosso corte transversal do artigo, que é a taxa de prevalência da década, aí vem aqui os resultados descritivos. As regiões com maiores índices foram a norte e a nordeste, e a região com os menores índices foi a sul. Aí vem a parte dos fatores de risco, que foi analisado também, no sentido lá, fatores de risco materno, fatores de risco relacionados ao recém-nascido e à gestação. Então, o peso ao nascer menor de 2.500 gramas foi o que apresentou as maiores taxas de mortalidade, seguido pela gestação múltipla e pelo nascimento pré-termo. Quero abrir um parênteses para dizer que tem que ter um cuidado na escrita científica do artigo, para, no resumo, não repetir as palavras que estão lá no texto completo. Ou seja, a gente pode falar as mesmas coisas com outras palavras, de outra forma. Por exemplo, aqui, ó, peso ao nascer menor que 2.500 gramas. Eu posso ter usado lá dentro do artigo, que eu acredito que foi usado, ao invés disso, botar baixo peso ao nascer. E daí, lá entre parênteses, lá que eu tenho mais espaço, colocar 2.500 gramas, por exemplo. Ali, nascimento pré-termo, a gente pode colocar prematuridade, né? Ou escrever de outras formas o contexto da frase do texto. Então, é bem importante fazer isso, né? Essa questão de escrever de outras formas e não fazer um copia e cola, porque isso dá uma impressão para quem está lendo, para o revisor ou para o leitor, mas eu já li isso antes. Então, fica interessante isso. E as considerações finais desse resumo, exemplo que eu trouxe, lembrem sempre que considerações finais ou conclusões, que a gente considera sinônimos, elas devem responder ao objetivo do estudo. Então, a gente olha o objetivo e responde aqui nas considerações finais. Então, aqui, apesar da redução geral de óbitos, as discrepâncias entre as diferentes regiões do Brasil é um fator que merece atenção da gestão em saúde a fim de reduzir as desigualdades regionais e os índices de mortalidade neonatal. Então, respondendo ao objetivo que era descrever, então, o que aconteceu com a mortalidade neonatal e precoce e tardia nessa década nas 5 regiões do país. Vamos, então, agora falar sobre o resumo informativo. Então, num resumo informativo, diferente do descritivo, todos os resultados mais relevantes têm que estar no resumo, com os dados, ou seja, a parte numérica e estatística vai constar nesse resumo. Aqui um exemplo, então, de um resumo informativo, de um artigo que eu peguei ali como exemplo, que o título do artigo era Tendência da Mortalidade Hospitalar por Doenças Crônicas Não Transmissíveis no Brasil, 2002-2012. Então, vejam aqui na estrutura, ó, que tem os resultados numéricos todos aqui, tá? Mas agora eu vou fracionar nos próximos slides essas partes. Então, eles colocaram como objetivo analisar a tendência temporal da morbidade hospitalar pelas principais SNTs e o período do estudo. Métodos, né? Então, nesse resumo, vejam, não é metodologia, eles usam o termo métodos. Então, ali explica, né, que nem eu mostrei no outro exemplo, é importante dizer que foi um estudo ecológico de séries temporais, de onde tirou a informação, né? Aqui no caso, então, tirou lá do Tabinete DataSUS, daí do Sistema de Informação Hospitalar, né? Do CIH,
e também qual o modelo que usou. No nosso outro exemplo era o Join Point, e aqui usar o modelo de regressão de Price-Witten, que é outra forma também de fazer análise temporal. Aí vejam aqui os resultados, né, informativo. Então, ele traz aqui, ó, houve estabilidade da taxa de internação por doenças cardiovasculares, e daí traz o resultado aqui. Neoplasias, traz o resultado, nananã. Entre os homens, houve aumento das taxas por neoplasia, daí traz o resultado lá da análise temporal, né, onde mostra que houve uma tendência crescente, né, para neoplasia, diabetes. Na região norte, houve aumento das taxas por diabetes, e bota aqui também o resultado numérico. Então, aqui temos um exemplo de um resultado, de um resumo informativo. E, nesse exemplo, ao invés de considerações finais, o subtítulo é conclusão. Respondendo aos objetivos também, os autores colocam, né, que no período analisado, a tendência geral da morbidade hospitalar por DCNT foi de estabilidade. Para alguns grupos de doenças, todavia, foram observadas tendências distintas segundo o sexo e macro-região. B. Dito, então, sobre o resumo, vamos entrar também na seção de metodologia, que é bem específica, né, para o artigo com delineamento ecológico. Aqui eu trago para vocês um exemplo de um estudo que recentemente a gente publicou, que foi sobre a questão da taxa de diarreia aguda no Brasil em crianças e os avanços vacinais e tal. Então, a gente fez uma análise ecológica sobre isso e considerou a questão da pandemia, né, questão de baixa da cobertura vacinal para várias vacinas, incluindo o rotavírus, que trata, então, a diarreia aguda em crianças. Vejam bem, a seção a metodologia, que nesse artigo que a gente escolhe como métodos o título, a gente fez em apenas 3 parágrafos, tá? Bem objetiva, bem curta. Então, assim, o primeiro parágrafo, né, falando, então, que foi um estudo ecológico de séries temporais, o período escolhido, as 5 regiões do Brasil, que a gente usou a taxa de hospitalização e de mortalidade por diarreia aguda em crianças menores de 5 anos, então caracteriza a população, o período, 5 regiões do Brasil, e também a gente faz uma explicação do porquê que o ano 2006 foi definido como o ponto inicial da série temporal, porque aqui a gente não fez uma década, né, o 2006, 2020. E explicando, então, por que foi o ano da inclusão da vacina contra o rotavírus no calendário nacional de imunização. Então, por isso que a gente escolheu para ver o que aconteceu após a introdução dessa vacina no Brasil. No segundo parágrafo, a gente traz informações, então, dos dados, né? Então, que foi pego lá do Tabinete DataSUS, então é importante explicar, colocar a referência aqui, né? A população também analisada, então a gente explicou como é que pegou, que foi lá do DataSUS, que a fonte é o IBGE. Aí fala onde a gente pegou a informação de hospitalização, que é do CIH. E aí também qual a CID-10 que a gente usou para fazer essa busca. Né? Então, a questão da metodologia, a gente sempre tem que pensar que outra pessoa tem que ler o nosso artigo e conseguir replicar ele. Então, a gente tem que ter uma metodologia que seja clara, né, sucinta, assim, sem muito detalhamento desnecessário, para não ficar muito longa, mas a pessoa tem que ler e saber, bom, como é que eles fizeram? Eles usaram essa CID-10, foram no CIH, foram pegar os dados populacionais, foram no SIM pegar a mortalidade, enfim, né, a gente vai explicando. Então, aqui daí tem a parte do SIM, né, que é o Sistema de Informação sobre Mortalidade. Aí, o número, então, os códigos da CID-10, a gente deixa descrito aqui, a 08 e a 09, o que elas são, e fala também de onde a gente tirou a informação sobre cobertura vacinal, que também está lá no Tabinete DataSUS, mas diz qual que é a fonte, né, o banco de dados lá do Tabinete DataSUS. E isso, gente, quando a gente está coletando dados no Tabinete DataSUS, ele sai escrito bem lá embaixo,
quando a gente tem a saída dos resultados da onde que é. Se é SIM, se é CIH, se é aqui, ó, CI, PNI e os outros, então tá tudo escrito. Tem o SINASC, né, que é dos nascidos vivos, enfim, né, então isso é bem importante a gente descrever na metodologia de onde foi retirado, como que foi feito, quais códigos da CID foram utilizados. E o terceiro e último parágrafo dessa metodologia é a parte da análise estatística. Então, que foi baixado lá em .csv, que é como o Tabinete DataSUS nos dá a informação. Aí a gente usou a Microsoft para fazer, né, o Excel, os gráficos, então coloca aqui que foi feito lá, que é a marca registrada e tal, né? Então foi pelo programa Microsoft 365, o Excel da 365. Aí as análises estatísticas temporais foi feito então lá pelo JoinPoint. Aí bem importante ter toda essa explicação aqui, porque nós estamos dentro do artigo, né? Não precisa ser tão sucinto que nem no resumo. Então, colocar, né, o que ele faz, né, então, o que ele faz, identifica a tendência do indicador a partir de inclinações da reta de regressão e os pontos que ocorrem modificações do comportamento temporal, que são os joins, né, que essa é a grande questão do join point. E aqui uma referência, então, de um artigo estatístico que explica como que isso é realizado no modelo de regressão de join point. Aí, o que foi considerado nessa análise de regressão? Então, a variação percentual anual, que é o VPA, a média da variação do período, que é a VPAM. Então, isso eu explico lá no vídeo que fala sobre como fazer as análises do Join Point. Inclusive, lá tem até como baixar o programa, que é um programa gratuito, o passo a passo de como fazer isso e como fazer análise e como montar o banco para fazer essa análise. Né, retirando os dados do Tabinete DataSUS, e seus respectivos intervalos de confiança de 95%. Aí o programa utilizado, então coloca ali o programa, a versão, disponibilizado aonde, daí põe o site ali da onde a gente baixa o programa, que está ali naquele vídeo que eu comentei com vocês aqui na playlist DataSUS do meu canal, e que a questão do P considerado menor de 0,5 e que foi estimado por meio de teste de permutação de Monte Carlo, que também é uma informação estatística que está lá no programa do Join Point, né, como que é feita essa análise de regressão. Então, tem que ter essa parte estatística bem informada, porque isso, se vocês não mandam, o revisor vai perguntar, tá, como é que foi feito, né? Tem que ter uma explicação da estatística do trabalho, como qualquer outro trabalho dessa área analítica. Ok, agora, dito sobre a metodologia, vamos falar sobre os resultados, né? Que é o foco também dessa playlist do DataSUS, metodologia e resultados. A parte da introdução e da discussão, eu não vou falar aqui nesse vídeo, porque é muito particular de cada trabalho, né? Enfim, a gente pode conversar sobre isso em outros vídeos de escrita científica em geral. Bom, também vou usar o exemplo desse artigo que eu comentei antes, tá? Me atrapalhei. Então, eu vou abrir aqui o artigo para vocês, para a gente dar uma olhadinha como é que ficou a seção dos resultados, tá? Então, no texto, a gente começou com uma lógica, assim, da cobertura vacinal e daí veio para as outras partes, hospitalização e mortalidade. Então, sempre é legal, assim, pensar numa estrutura de artigo, quando você tem vários resultados, mostrar sempre eles na mesma ordem. Então, quando a gente estiver falando lá no resumo, então, nesse caso, primeiro cobertura vacinal, depois hospitalização, depois óbito. Lá na introdução, quando estiver falando e tal, também seguir essa lógica, nos resultados também e na discussão também, tá? Que isso dá uma organizada e uma fluidez na escrita científica do artigo. E, gente, no texto dos resultados, é interessante que a gente coloque, por exemplo, aqui, ó, esses resultados eu tenho em gráficos e em tabelas, tá?
no texto do resultado, a gente explica o que está no gráfico e nas tabelas. A gente pode trazer um pouco de resultados numéricos, mas o fundamento do texto do resultado é explicar, então, o que está nos outros lugares, porque se o leitor quiser ver, ele vai lá olhar na tabela, vai lá olhar no gráfico. Então, aqui, começando com a cobertura vacinal, então, a gente referencia que pode ser visualizado no gráfico 1, e daí explica, né, desde a introdução da vacina até 2015, observou-se um aumento progressivo das taxas de cobertura, aí que em 2006, 2017 houve uma queda, seguida por estabilização, e de forma que os valores de 2020 se aproximaram aos registros de 2007, nananã, então dá uma explicada, né? Fala a questão regional também, as diferenças com as regiões do Brasil, e aqui a gente trouxe alguns dados de percentual para complementar daí entre parênteses, né? Então, as maiores taxas, as menores taxas de cobertura. E daí aqui no gráfico, né? Então, a gente tem um título do gráfico, gráfico de linhas, as taxas de cobertura vacinal contra o rotavírus humanos, Brasil e regiões, tal, e daí a legenda, tá? Aí, nessa revista, eles pediam que a fonte a gente colocasse o nome dos próprios autores, que foi a gente que fez, né? Então, cada revista vai ter um modelo específico de como fazer, como apresentar figuras e gráficos que vocês têm que olhar e seguir. Aí, vem a parte da análise temporal, tá? Então, isso aqui seria o nosso recorte, a prevalência, né? Nosso recorte transversal da cobertura vacinal, e daí aqui segue sobre a cobertura vacinal, falando da tendência temporal. E daí a gente comenta e tal, e referencia a tabela 1. Então, aí a pessoa vem na tabela 1, ó, análise de tendência temporal da cobertura vacinal contra o rotavírus humano, nas 5 regiões do Brasil pelo método Joint Point Brasil nananã. Então, aqui, ó, a gente colocou aqui um modelo de tabela, tá? Deixa eu ampliar um pouquinho. Depois eu vou trazer um exemplo um pouquinho diferente. Então, vejam bem o que a gente colocou nessa tabela, tá? A gente colocou as regiões e o Brasil como um todo. E aí, aqui, né, a cobertura vacinal, daí tem o VPA, que é a variação percentual anual, a VPA-M, que a VPA-M é a variação percentual média, que é do período todo que a gente analisou. Digamos, é um geralzão da região norte do período todo, deu esse resultado aqui. E aí, aqui a gente optou por colocar o intervalo de confiança dentro da tabela, junto com o VPA, e o período aqui junto também. Então, tá todas as informações aqui, tá? Por que eu estou falando isso? Porque tem várias formas da gente demonstrar, que depois eu vou trazer outro exemplo onde a gente separa por colunas, né? Uma coluna vai ser o VPA, outra coluna o período, outra coluna o intervalo de confiança e uma até com interpretação, mas aí depende muito de como a gente quer mostrar. Como esse artigo a gente também tinha os gráficos, a gente optou por fazer uma tabela um pouquinho mais enxuta, mas, enfim, muitas vezes a gente também, que nem eu falei, é legal olhar outros artigos ecológicos que a revista tenha publicado para seguir um modelo que a revista goste também de publicar, né? A gente segue mais ou menos uma lógica assim. Ok. Aí, gente, depois disso, a gente começa a falar da questão da hospitalização. Aqui, voltando para o texto, né? Como eu disse, essa sequência. Daí a gente botou, né? Um total de X hospitalizações por doença diarreica aguda em menores de 5 anos foram registradas no Brasil, então traz uma informação que não está na tabela, né, para ir contextualizando e avisar o leitor que a gente vai falar agora da hospitalização. Aí traz informações que também aqui, sempre na mesma sequência, aqui eu vou falar das taxas, então a gente começa falando de taxa de prevalência, para depois entrar aqui nessa parte, que é uma parte mais da tendência temporal, aqui, ó. Então, falo do gráfico 2, que é a parte transversal do trabalho, e aqui a análise temporal da hospitalização. Então, fala as maiores quedas observadas e tal, faz um aparato geral, a gente trouxe um pouquinho de resultados aqui dentro e referencia a tabela 2. A gente não vai listar toda a tabela 2 no texto, porque daí a pessoa vai lá olhar na tabela 2. A gente traz, assim, o que aconteceu, por exemplo,
a redução onde foi maior, o crescimento onde foi maior, traz um aparato geral, e aí a pessoa vai lá na tabela 2 olhar se ela quer mais detalhes de cada região. Então, aí vai ter aqui o gráfico 2 das hospitalizações, e a tabela 2 é a tendência temporal da hospitalização. O gráfico, então, repetindo, é da parte, nós optamos do transversal né, do que aconteceu, e aqui a gente optou, então, por botar na tabela. E aí, por fim, a gente vai falar dos óbitos, né? Então, quantos óbitos ocorreram, a taxa de mortalidade, né? Então, aqui explicando como é que foi, né? Que em 2006, olha só, foi 1,24 por 10 mil crianças e caiu para 0,27 em 2020. E aí mostra ali o gráfico para a pessoa poder visualizar por região, dar uma comentada onde foi maior, onde foi menor, sempre na mesma lógica de antes. E aí a tabela 3 tem os detalhes da análise de tendência temporal da mortalidade, referenciada aqui, onde também a gente comenta o que explica o que tem na tabela e traz os principais valores, né? Onde foi mais intensa, né? Se teve ponto de inflexão, se teve decréscimo, enfim, a gente explica ali. E aí, gente, resultados, a gente não opina, tem que cuidar isso. A gente deixa isso para discussão. A gente, por exemplo, não precisa botar no resultado houve uma diferença que pode ser explicado por tal coisa entre a região tal e tal. Não, isso a gente deixa para discussão. Resultados é onde a gente mostra os resultados, para daí na discussão, na mesma ordem que a gente botou os resultados, a gente começar a falar, tá? Só assim, brevemente a discussão, o primeiro parágrafo, como em outras escritas científicas, é sugerido que seja um parágrafo dos autores, ou seja, qual a contribuição principal que esse estudo trouxe, né? A contribuição dos autores para a comunidade científica. Então, em geral, no primeiro parágrafo, a gente não referencia, não cita ninguém, porque é um parágrafo dos autores, dos pesquisadores, tá? Enfim, daí a discussão, né, vai trazendo outros estudos e tal, né, no final também traz limitações, e aí tem as conclusões repetindo, né, usando formas diferentes de dizer a mesma coisa que não seja igual lá à conclusão do resumo. E agora, por fim, eu quero trazer mais um exemplo para vocês de outros formatos, então, de apresentar o resultado em texto e em tabelas de um artigo que a gente submeteu, tá? Ainda não tivemos resposta da revista, sobre mortalidade em neonatos precoce e tardio nas 5 regiões do Brasil. Tá? É um estudo que eu trouxe até alguns exemplos dele nos outros vídeos dessa playlist. Eu vou abrir aqui para mostrar para vocês, então. Primeiro, o texto, né, dos resultados. Ele deu uma desconfigurada aqui na fonte, mas não tem problema. Então, vamos lá. Eu não sei por que ele... Acho que é por causa do gerenciador de referência, enfim. Ok. Então, aqui, né, dá aquela explicada geral, né, que na década compreendida lá dos anos, teve tantos nascidos vivos, tantos óbitos por causas evitáveis, né, no período neonatal, que tem uma classificação específica sobre isso, né, quais são as causas evitáveis, para a gente buscar lá pela CID também. Aí, então, o que ocorreu no período neonatal precoce, neonato tardio, aí já referencia uma figura que mostra isso e as tendências temporais, tá? Então, aí depois a gente tem as taxas de mortalidade, né, que é um aparato mais, assim, transversal. Aí, tabela 1, a gente mostra os resultados da análise da tendência temporal. Eu quero mostrar para vocês, em particular, as tabelas, como eu disse, que ficou num formato um pouquinho diferente daquele outro artigo, tá? Ela é mais, digamos, mais explicativa um pouco,
tá? Então, vejam bem aqui, que é uma outra forma, assim, para mostrar para vocês que pode ser utilizada, tá? Vocês vão ver conforme, repetindo, a revista que escolherem e conforme o que vocês gostarem mais, tá? Não tem certo e errado, são só exemplos e dicas. Bem, então aqui, ó, título da tabela, né? Importante ser bem informativo também. Então, análise de tendência temporal da mortalidade neonatal precoce e tardia nas 5 regiões do Brasil, pelo método Joint Point, Brasil, nananã, o período. Aí, gente, a primeira coluna, a gente colocou as regiões do Brasil, tá? E a segunda coluna, o período, depois a variação percentual anual, né? Lembrem sempre de colocar a legenda aqui embaixo, quando a gente não coloca outras informações. E valor P e dividido aqui em neonato precoce e tardio. Então, é uma tabela maior, porque eu já queria, na mesma linha, botar esse comparativo, que para quem está olhando a tabela consegue ver a diferença entre um e outro, tá? Então, aqui, esses períodos é o que o Joint Point lá nos indica, né, quando a gente faz análise estatística, que são os pontos de inflexão, e aqui o último sempre vai ser essa parte mais total do estudo, né, o período final. E aí o valor P também complementando, né, não seria necessário ter no intervalo de confiança, mas algumas revistas gostam também de ter essa informação, tá? Aí, a tabela 2, por exemplo, a gente colocou um pouquinho diferente aqui, que é uma forma que a gente escolheu para demonstrar as taxas da década, tá? Então, seria aqui o nosso corte transversal. Então, também tem alguns vídeos ali que eu comento com vocês. Tem aquele vídeo aqui da playlist, que é como calcular o intervalo de confiança, que eu pego bem esse exemplo aqui, que é o intervalo de confiança da proporção, que é a taxa de mortalidade da década. É como se a gente tivesse feito um corte de uma década inteira, então, um período como um todo. E aí a gente montou assim, ó, que nas colunas ficaram as regiões, e aqui, ó, NP de neonato precoce e NT de neonato tardio, um do ladinho do outro, para a pessoa poder comparar. E aqui as características que a gente estava analisando, tá? Que a gente considerou como fatores de risco para fazer comparação. Então, nessa parte aqui, ó, características maternas, que no caso são informações que a gente pega lá no Tabinete DataSUS, tanto do SINASC, que é o número de nascidos vivos para o denominador da nossa taxa, quanto os óbitos, que é o numerador das nossas taxas. E aí, então, as características maternas entrou a idade materna, escolaridade e cor de pele materna, tá? Sempre legenda para explicar o que é escolaridade, né, materna. Então, baixa escolaridade 0 a 7 anos, alta 8 ou mais anos de estudo. NP, né, botando a sigla o que é, NT, né, então, tudo explicadinho quando a gente põe siglas na tabela. Então, aqui, a gente comparou idade materna menor ou igual a 19 anos, 20 a 34 e maior de 35, que são informações que tem lá no Tabinete e que também são referência nessa área de outros artigos que utilizam dessa forma, tá? E aí, gente, olha só, no título da tabela, eu estou dizendo que essa taxa é uma taxa de mortalidade neonatal por 1.000 nascidos vivos e tem intervalo de confiança junto. Então, quem está vendo aqui já vai entender pelo título da tabela do que nós estamos falando nessa tabela. E fica o comparador, olham só que interessante, ó. Eu posso olhar na hora aqui que a diferença que existe na taxa de mortalidade de neonato precoce para neonato tardio, que está um do ladinho do outro, né? Tanto nessa faixa etária, quanto nessa, e vai comparando as regiões do Brasil, tá? Então, é uma outra forma de mostrar isso. E aí, enfim, a gente fez tabelas para outras, né, características maternas, para submeter para a revista, tá? Então, para não ficar muito longo, né, só para mostrar essas outras possibilidades. E ainda, gente, existe uma possibilidade que a gente coloque do lado mais uma coluna, assim, por exemplo, quando você não precisa ter neonato precoce e tardio, tem só um, então também eu tenho outra sugestão. Coloca lá
período, VPA, intervalo de confiança, valor P, e pode botar interpretação, que daí você pode botar uma interpretação se a tendência temporal, quando eu estou falando de tendência temporal, tá? Não do corte transversal, ela foi estacionária, crescente ou decrescente, que daí quem está lendo já consegue ver, né? Que isso a gente tem a explicação lá no vídeo lá do Join Point, que é fazendo as análises a interpretação, tá? Se dá negativo é decrescente, positivo crescente, desde que o intervalo de confiança seja significativo, senão é estacionário. Então, fica mais informativo ainda. Então, é uma forma também interessante de demonstrar os resultados, botando a última coluna lá, interpretação, ou também tendência. Daí, tu pode botar tendência, né? Daí vai ter decrescente, crescente ou estacionário. E mais uma outra forma que eu gostaria de falar para vocês, nesse sentido, que nem eu mostrei do neonato, precoce e tardio, a gente também pode ter uma última coluna, que é uma interpretação dessa análise temporal, por exemplo, né? Quando a gente está mostrando aqueles dados longitudinais com VPA, VPAM, os períodos, intervalo de confiança. Como aqui a gente não tinha a comparação, que nem ali neonato precoce e tardio, que dela acaba ficando uma tabela maior, eu gosto bastante desse modelo aqui de colocar essa interpretação aqui. Então, por exemplo, também aqui foi um estudo, né, ó, o título da tabela, análise de tendência temporal de mortalidade por câncer de cavidade oral, esôfago, laringe, traqueia, brônquios e pulmões no Brasil, nas 5 regiões, pelo método Joint Point e o período analisado. Aí, ele vai da mesma forma, ó, vai dando os joins, aqui o período total, sempre, né? E aí, gente, aqui ele coloca, a gente colocou a interpretação. Então, o intervalo de confiança aqui, ó, não significativo, lembrando lá, né, do nosso vídeo sobre intervalo de confiança, ele vai dar que foi estacionário, ou seja, nesse período, ele não aumentou nem diminuiu, né, a mortalidade por câncer de cavidade oral na região norte. Aqui, por exemplo, na Nordeste, ó, a gente teve um período de inflexão decrescente, ó, deu menos 10, e o intervalo de confiança negativo também, obviamente o P significativo deu decrescente. Enfim, ele fica mais informativo, né, para quem está lendo. Ó, aqui a gente teve câncer de esôfago, ó, um período crescente, ó, positivo, o intervalo de confiança positivo, não passa pelo zero, um P significativo, está dizendo que nesse período, nesse join, ele encontrou como crescente. Então, é uma outra forma também que eu gostaria de mostrar para vocês que é possível demonstrar os resultados, né, na tabela de um estudo que é bem informativo e bem utilizado nos estudos ecológicos. Aqui, então, algumas referências que eu utilizei para montar essa parte, essa aula. Agradeço, então, espero que esse vídeo tenha sido útil para você ajudar na construção do seu artigo científico sobre estudos ecológicos. Até mais!